Meio-dia e 32, pessoal, a gente viu que o áudio tava cortando. A gente volta com a Fernanda, mas a gente volta por telefone porque a conexão estava dando ruim, o pessoal não estava ouvindo direito, né? Então, vamos voltar com a Fernanda por telefone. Está nos ouvindo, Fernanda? Sim, Tá cortando de novo, impressão minha? Estamos por linha agora, estamos por telefone. Isso. Ao invés do Skype. Certo, agora com as participações já tem bastante perguntas, bastante dúvidas aí chegando, isso, né? Eu queria agradecer a Edna Andrade, que está nos acompanhando pelo YouTube, também o Luiz Fabiano, a Vilma Zop, a Maria Elisa Furlan, e também a Nilza Benedita Aparecida Mufato. Boa tarde, Deise Marcos, ótima segunda-feira, uma abençoada semana. Muito obrigada para todos vocês que nos acompanham também. Certo, vou só começar com as participações. Vamos lá, que tem bastante. Aqui já, pelo WhatsApp temos áudio da Lilian Campos. Boa tarde, magnífica, boa tarde, doutora Fernanda. Minha irmã ficou viúva em janeiro. Meu cunhado era aposentado por tempo de serviço. Minha irmã já tem 60 anos. Só que quando veio a pensão alimentícia para ela, veio só metade. Aí ela ligou lá para saber, né? Eles disseram que tá certo, que é a nova lei e que ela só vai receber metade só. Tá certo isso pela idade dela? Boa tarde. Realmente houve essa mudança com a reforma da Previdência. O cálculo da pensão por morte modificou da seguinte forma. Como a pensão que gerou para ela foi agora, já passa a valer, a vigorar as regras atuais da reforma. E o cálculo, antigamente, era exatamente o valor que a pessoa recebia de aposentadoria antes da reforma, antes de novembro de 2019. Então, a pessoa recebia, sei lá, R$2.000. O valor da pensão seria 100% do valor que ela recebia. Com a reforma, como que ficou esse cálculo? Passou a ser 50% do valor que a pessoa recebia da aposentadoria, mais 10% por dependente. Então, realmente, esse cálculo caiu com a nova lei. E como essa pensão foi gerada nesse momento, ele já entra esse cálculo com a nova regra, que infelizmente é menor do que a antiga. Mas é isso mesmo, até o cálculo feito a princípio, lógico, não vi, né, pelo INSS. Então, mais uma mudança aí da reforma em relação às pensões, né? E temos mais perguntas? Temos mais um áudio aqui da Rosemary, vamos lá. Oi, Daísa e Marcos, tudo bom? Boa tarde. Aqui é a Rosemary. Eu gostaria de saber com a doutora se eu tenho 28 anos de registro e tenho 52 anos. Como que fica assim a minha situação para aposentar? Tá? Eu gostaria de saber se tem chance de eu aposentar esse ano ainda ou não. Tá? Obrigada. Vamos lá, pelo que ela falou, ela tem 28 anos de contribuição. Só observar se ela completou esses 28 anos antes da reforma. Ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019. Porque se ela completou esses 28 anos lá, ela vai se encaixar na regra pedágio de 50%, que é aquela que eu expliquei, que vai pagar metade do tempo que faltar. Então, por exemplo, se ela tinha 28 anos em novembro de 2019, ela se aposenta sim, só que com 31 anos de contribuição, vai pagar metade do que faltaria. Aí ela se encaixaria na chamada regra de transição pedágio de 50%. E vai levar em consideração a idade dela e aplica o fator previdenciário, mas consegue se aposentar se ela tiver preenchido até essa data que eu disse. Certo, então tem uma das opções previstas aí que o caso dela se encaixa, desde que seja até a data aí de 13 de novembro de 2019, que é a partir de quando passou a valer a reforma, é isso? Isso, exatamente, certinho, isso mesmo. Certo. Outro áudio aqui também da Maria Aparecida. Olha, eu tô com uma para fazer a prova de vida agora no começo de agosto. Como que eu vou fazer? Eu não posso ir no banco? Daí, como é que fica? Como é que fica?
A pergunta de muita gente. Vai ter que ligar no INSS no 135 e verificar como eles estão procedendo. Essa questão da prova de vida também é muita gente, né? Tem muita gente. E o banco também, os bancos estão aglomerados. Aí vai precisar verificar como que eles estão fazendo também. Se dá para enviar isso online. Nós fizemos isso aqui, já chega a fazer isso pelo escritório, mas as duas formas que estão fazendo aí, sempre, ou digital ou 135. Pois é, temos alguns casos o INSS não pode cobrar, ou outras pessoas, por estar fechado, o INSS tem que aguardar a retomada das atividades para poder cobrar. Eu digo assim, não pode cobrar um prejuízo de uma pessoa por não ter cumprido uma atividade, se a atividade você sabe. Sendo que não estão dando condições, né, da pessoa comprovar, né? Então, assim, nenhum benefício pode ser bloqueado por conta disso, por conta dessa falta da prova de vida, então, no caso. Isso, em tese, sim, isso, exatamente. Certo, mais dúvidas? Temos um ouvinte aqui, tá dizendo: oi, boa tarde. Faz 3 anos que meu filho está afastado, agora o INSS deu alta para ele, porém ele está com gaiola. Como voltar a trabalhar? Como voltar a trabalhar? Ele é capacitado para o trabalho e o médico disser que ele tem condições de voltar a trabalhar. Se não tiver, as opções seriam fazer o pedido do restabelecimento desse benefício administrativo do INSS, e agora funciona da forma como que eu expliquei, enviando o laudo pela internet, ou entrar com ação judicial solicitando o restabelecimento do benefício. Aí vai depender do que o médico disser e a documentação disser. Se o médico disser que ele pode voltar a trabalhar, aí nada o impede de procurar algum trabalho. Agora, se ele não tiver condições de exercer atividade laborativa que ele fazia na última profissão, aí é hipótese de cabimento de restabelecimento de benefício ou no INSS administrativamente, ou caso o INSS se alta novamente, entrar com uma ação na justiça. Certo. Pois é, tem mais uma participação aqui da Regiane, está dizendo: boa tarde a todos, gostaria de saber, meu marido já se enquadra em se aposentar, ele tem 32 anos de carteira registrada, porém sempre trabalhou com agrotóxicos. É o comentário da ouvinte. Aí entraria a questão da insalubridade. Isso. Seria isso? Com 32 anos ele ainda não tem. Teria que ter 35 anos para ele ter o direito adquirido antes da reforma. 32 anos, ele não vai pegar o pedágio de 50%, ele talvez se encaixasse no pedágio de 100%, só que o homem teria que ter 60 anos de idade e pagar esses 3 anos mais os 3. Porém, ela traz uma hipótese de talvez ter uma insalubridade. Aí precisaria saber quanto tempo tem de insalubridade, que o homem, para o período especial, ele ganha um acréscimo de 40% do tempo trabalhado. Por exemplo, um homem trabalhou 10 anos com uma atividade especial, uma atividade insalubre. Isso corresponde a 14 anos. Aumenta 40% para o homem. Agora, agrotóxico por si só não quer dizer que vai ter o período especial. Vai depender ali de qual é o tipo de agente. Por exemplo, tem agentes químicos que se enquadram, tem agentes que não. E aí tem que analisar especificamente o caso da pessoa. Um exemplo de agente químico, tem agente químico que basta a exposição do agente já dá o período especial. Exemplo mais comum, benzeno. Não importa a quantidade que a pessoa está exposta a isso, e apenas a existência do agente químico, nesse caso, benzeno. Mas, porém, existem alguns outros agentes que precisa ter uma quantidade, e apenas se estiver acima do limite de tolerância da quantidade que vai dar o direito ao período especial. Exemplo comum, xileno, tolueno, etc. Então, o fato dela dizer tem agrotóxico, precisaria analisar quais são os componentes e se tem mais algum outro tipo de insalubridade para precisar o tempo dele. Tá? O que enquadraria ou não como especial. Certo. Mas se não enquadrar especial,
ela disse que ele tinha 32. Se não enquadrar como especial, ele provavelmente ou se aposenta na modalidade de aposentadoria por idade, com 65 anos, ou através do pedágio de 100%, que seria o faltariam os 3 e pagaria mais 3 anos, mas ele precisaria da idade de 60 anos. Certo. Mais perguntas, né? Isso. Antes de eu ler a próxima pergunta aqui, eu vou pedir para os ouvintes priorizarem por mandar áudios mais curtos, né? Tem áudio aqui de 2 minutos. 2 minutos não dá, de 1 gente. minuto pouco, então... Pra gente conseguir tirar o máximo de dúvidas possível, tem que ser bem direto, assim, bem sucinto. Se conseguir ser sintetizado aí no máximo 30 segundos, tal, a gente consegue botar aquele no ar. Continuando, temos a Ângela Maria, tá dizendo assim: eu faço 60 anos em setembro e tenho 20 anos de contribuição. Como fica a minha situação? Vamos lá, ela vai fazer 60 anos em setembro. Esse ano já não é mais 60, esse ano é 60 anos e meio. Então ela completa. Quando ela completar essa idade, aí ela tem o direito à aposentadoria por idade. Ela vai se guardar, completar a idade. Não é mais 60, esse ano é 60 anos e meio. E o ano que vem acrescenta mais 6 meses. Aí, no ano que vem, seriam 61. Então, a hora que ela completar essa idade, ela pode dar entrada na aposentadoria. Precisa ter os 15 anos de contribuição, mas os 15 ela disse que já tem. Basta ter a idade. Ângela, não vai ser esse ano, então vou ter que esperar mais um pouquinho. Tá certo. Temos aqui outro ouvinte, o Cristiano Fonseca. Boa tarde a todos. Uma pessoa que trabalhou em uma tecelagem e essa mesma tecelagem fechou há 10 anos. Como ela consegue localizar essa empresa, pois precisa do PPP para aposentadoria? Boa pergunta. Uma empresa que fechou, normalmente, como que faz para localizar? É um trabalho difícil, mas normalmente tenta buscar o dono da empresa, mesmo que essa empresa não exista mais, o dono, o sócio, eles têm condições de elaborar o PPP lá agora, né, mas referente ao período lá atrás, mesmo ela não estando aberta. Agora, em relação também a tecelão, é interessante que o tecelão, ele tem um enquadramento por analogia também para profissão, ou seja, até 28 de julho de 1995 existia um enquadramento especial, além do agente nocivo, físico, químico ou biológico, mas também pela profissão. Engenheiro, dentista, veterinário. O tecelão, a profissão dele em si não está escrita ali, mas ele enquadra por analogia. Então, o tecelão, ele também tem o direito, por analogia, ao enquadramento pela categoria profissional, ou seja, só pelo fato de exercer a profissão. E essa documentação que ele perguntou, o ideal é tentar procurar os donos da empresa. Se a empresa faliu, por exemplo, aí verificar no processo, no fórum, na massa falida, quem é o síndico do processo, e encontrar quem são os responsáveis que podem emitir esse documento. Certo. Mais uma aqui, o professor Toledo está dizendo assim: aposentadoria por insalubridade, periculosidade ainda estão em vigor? Qual que é a regra para se aposentar? Tá, periculosidade. Vamos lá. Periculosidade, um ponto. Insalubridade e periculosidade, elas deixam de existir, a conversão do período especial, que envolve tanto a insalubridade quanto a periculosidade, deixa de existir com a reforma. Ou seja, pode utilizar esse tempo, validar esse tempo até 13 de novembro de 2019. Aquela conversão que eu falei que o homem ganha 40% no acréscimo e a mulher 20%. Depois dessa data, não usa mais. A gente pode utilizar tudo até essa data. E depois dessa data, passa a ser tudo considerado como tempo comum. E a aposentadoria especial, como que ficou o caso dela com a reforma? Na reforma, antes a pessoa precisava ter apenas 25 anos de tempo insalubre ou com a periculosidade, tempo especial, não precisava de idade mínima. Quem trouxe a reforma? A reforma trouxe para os casos de aposentadoria com 25 anos de insalubridade ou periculosidade, ela trouxe na idade de 60 anos
ou a regra de pontos fixos, que seria no caso de pontos. Agora, em relação à periculosidade, no caso de vigilância, eletricidade acima de 250 volts, tiraram essa expressão constitucional. Aí vão surgir discussões na justiça sobre isso. O que eu estou querendo dizer? E não tem mais fundamento, depois da reforma, da periculosidade, porque não está escrito isso mais na Constituição. Aí vão ter teses, alegações, surgimentos de ideias na justiça sobre para trás, tudo bem. Agora, a periculosidade em si, como foi retirado isso do texto, não tem algo na Constituição ou artigo que vai encontrar fundamento para pessoas que trabalhavam com a periculosidade após a reforma da Previdência. Certo, então mais uma mudança aí também, né? Aqui nós temos uma pergunta da Eliana Correia pelo YouTube. Boa tarde, eu tirei um câncer do seio, um câncer maligno. Sinto muita dor no meu braço, que fica inchado e não trabalho. Não recebi nada do INSS. Tenho direito? Tenho 63 anos. Obrigada. É assim, para receber auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, não basta a pessoa ter a doença, estar incapaz. Precisa fazer um elo entre a doença, essa incapacidade dela, e a antiga profissão, aquela atividade que ela fazia. Se a pessoa tiver a doença, mas ela for capaz para trabalhar, não gera o direito ao auxílio doença. O exemplo típico de diabetes, a pessoa tem a doença, mas ela não é incapaz para o trabalho. E aí o câncer, algumas vezes, ele esbarra nisso. O câncer, por si só, ela vai ter que comprovar que o fato dela estar portando essa doença incapacita ela para o trabalho que ela fazia na última profissão dela. Por fazer quimioterapia, por dores, por remédios, mas não apenas a doença, e sim a incapacidade que a doença gera para o trabalho dela. É isso que ela precisa comprovar. Certo. Mais perguntas? Temos aqui a Rosa, ela quer saber se a aposentadoria rural mudou e qual é a idade agora. Não, isso é uma boa notícia. A aposentadoria rural não mexeram nas regras, continua a mesma coisa. A aposentadoria rural manteve homens 5 anos a menos, homens 60 anos de idade e mulheres 55 e 180 meses de trabalho no campo. Isso é a rural pura. Agora tem a aposentadoria híbrida, que soma o tempo rural e urbano. Essa aí ficou a mesma idade das mudanças. Então, por exemplo, a mulher era 60 anos, ela também entra na regra de 60 anos e meio e vai subindo até 62. Na híbrida, que é o tempo, somando o tempo quando a pessoa trabalhou nos dois lugares, na roça e no campo. Aí ela vai cair na hipótese da modalidade da aposentadoria híbrida, em que a idade dela vai ser necessária a mesma idade da aposentadoria por idade comum. Agora, na aposentadoria por idade rural, que se tem 5 anos a menos de idade para se aposentar, essa não mexeu, continua igualzinha. Certo. Temos aqui também a Juliana de Americana, ela está dizendo assim: gostaria de saber sobre essa lei federal que foi criada sobre a comorbidade durante o corona. Eu estou trabalhando, sou classificação de risco, já dei entrada na aposentadoria e não posso ser mandado embora. O que fazer? Eu não entendi exatamente a pergunta. Ela não pode ser mandada embora, ela vai continuar trabalhando na empresa. Eu não entendi qual é a dúvida exatamente dela. Nesse caso, se ela estiver trabalhando, recebendo. Eu não entendi se ela quer aposentar, mas ela não pode ser mandada embora. Segundo o que ela disse aqui, ela desculpa, tá cortando. Ela cita essa lei federal que foi criada sobre a comorbidade durante o corona. Ela disse que está trabalhando, ela é classificação de risco, ou seja, ela é do grupo de risco. Ela já deu entrada na aposentadoria e não pode ser mandada embora. Ela quer saber o que ela faz. O que ela faz, ela aguarda continua trabalhando e aguarda a resposta do INSS. Em relação à Previdência, se ela está querendo saber alguma coisa trabalhista, e não seria
a especialidade, mas pegando um link para a Previdência Social, quando uma pessoa está próxima de se aposentar, independente da pandemia ou não, coronavírus ou não, normalmente, que aí vem do lado, né, nas convenções, normalmente quando ela está há 2 anos da aposentadoria, ela não pode ser mandada embora, ela tem uma chamada estabilidade no emprego para alcançar aquela aposentadoria. Então, em tese, pegando esse trecho e trazendo para a Previdência, ela de fato não poderia ser mandada embora. Esperar mais um pouquinho também, né? Ótimo. Temos um áudio aqui também da Nair. Oi, Adaísa. Eu queria perguntar para ela se tem uma pessoa acamada, habilitada, em cima de uma cama, não tem movimento para nada, não tem reação para nada. E ele tem 2 crianças pequenas. Aí eu queria saber se tem que ser descontado do auxílio doença dele, o dinheiro da pensão, ou não, porque a mulher que vivia com ele não quis saber de cuidar dele nem nada, e quer receber a pensão das crianças, e ela já arrumou outro homem, já está vivendo com outra pessoa. Essa questão entre pensões, como que fica? Para ela, tá falando de pensão alimentícia ou pensão por morte? Pensão alimentícia Pelo que eu entendi, ele recebe o auxílio doença, mas é cobrado dele a pensão para as crianças. Essa pensão das crianças pode ser tirada do auxílio doença? Ao menos foi isso que eu entendi do que ela colocou. Que não acumula pensão por morte com auxílio doença. É por isso que eu acho que ela está falando de pensão alimentícia. Isso, pensão alimentícia. Pensão alimentícia que seria a parte dos filhos. Da parte civil, daí não é INSS. Talvez a dúvida dela seja se pode abater esse valor do INSS. Seria como se fosse empréstimo consignado. Se o dinheiro já estiver ali, eles vão retirar esse valor do benefício civil. Mas aí essa dúvida é especificamente, por isso que eu estou entendendo, especificamente em relação à área civil. Pensão alimentícia, pensão por morte. Porque se fosse pensão por morte, não acumularia com o auxílio-doença, a menos que fosse a aposentadoria. Sim, auxílio-doença e pensão alimentícia. Nesse caso, entra numa outra esfera para tirar dessa pensão alimentícia do auxílio-doença? Aí vai depender do que tiver estipulado lá na pensão, nas regras do juiz, no acordo que ela fez civil. Certo. A pensão alimentícia não é um benefício do INSS, a pensão por morte. Ela está perguntando, é uma dúvida, acho que se pode abater isso do valor do INSS. Se isso foi estipulado lá, sim, desde que se mantenha um valor razoável, né? Vai depender se foi estipulado na decisão, na audiência, ali do acordo da pensão alimentícia. Mas pode abater isso sim, se tiver isso previsto no acordo. Certo, próxima pergunta. Temos aqui outro ouvinte, está dizendo: boa tarde, eu gostaria de saber, eu tenho direito na aposentadoria, tenho 55 anos e há 2 anos estou sem registro, será que eu consigo me aposentar? Ele não falou quantos anos ele falou a idade e não falou quanto ele tem de registro, né? Não vai citou. depender do quanto ele vai ter de registro. Isso mesmo. Se for ela falou só tem que estar há 2 anos sem trabalhar. Mas eu não sei quanto ela tem de contribuição. Isso aí. Temos aqui também outro ouvinte, está dizendo assim: boa tarde, em janeiro de 2019 faltava 1 ano, 11 meses e 3 dias para dar 30 anos de contribuição. E agora eu vou poder? Sou de 1975. Ela vai cair também naquela regra que eu falei que de 50%, ela vai pagar metade do tempo que faltava, ela estava com mais de 28 anos quando publicou a reforma, ela paga metade do tempo a mais e incide o fator previdenciário, mas ela se encaixa assim na regra do pedágio de 50%, que é uma hipótese de concessão de aposentadoria. Tava contando os dias e as horas praticamente, né? Tem um outro ouvinte aqui: boa tarde, eu tenho 16 anos de contribuição, mas estou com uma doença crônica na coluna, estou perdendo a força nos braços e nas pernas. Eu posso pedir aposentadoria? Tenho 56 anos de idade.
Tá, eu acho que ele está perguntando no sentido da doença. Isso. Da posição de prevalidez. Ele vai precisar levar a documentação médica dele e comprovar aquilo que eu disse para qualquer benefício por incapacidade, quer auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. Vai precisar comprovar essa incapacidade dele para o trabalho que ele fazia. Um exemplo comum: uma pessoa, ela trabalha um pedreiro e ele tem problema na coluna, então se vincula aquela profissão dele, o pedreiro e o abaixar, o levantar, a dificuldade na coluna. Vai ter que fazer esse elo entre as doenças que ele tem e o que gera de incapacidade para ele trabalhar na função dele. É isso que ele tem que fazer. Isso para ele solicitar um eventual auxílio doença. Agora, em relação, se não for isso, se ele quiser saber em relação a aposentadorias definitivas, talvez ele se encaixe lá na frente, no futuro, na modalidade de aposentadoria por idade. O homem precisa de 65 anos para se aposentar e 15 de construção. Isso, aqui no Facebook temos a Viviane Bueno, tá dizendo assim, boa tarde. Quem deu entrada na pensão por morte urbana em dezembro e já foi enviada toda a documentação para o INSS. Eu ligo para eles e falam que está em análise. O que eu posso fazer? Tá, quando em análise significa que ainda não concluíram. Vamos lá. Na prática, no INSS ele teria que responder em 30 dias, mas isso não acontece na prática. Até uns 6 meses é um prazo razoável. Razoável em termos de prática, não estou dizendo que é o ideal. Assim, normalmente é o que a gente costuma ver. O que dá para fazer para acelerar isso? Dá para ela fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, pelo próprio site do INSS. Isso costuma resolver muito. Já vi casos de fazer reclamação, até mesmo de eu fazer reclamação, e em 3 dias o benefício concedeu, sai a resposta. Então, fazer uma reclamação no site do INSS na ouvidoria. Uma outra hipótese, só que aí precisa de advogado, é entrar com mandado de segurança, não para conceder o benefício, mas para que o INSS responda no prazo legal. São as duas hipóteses. Agora, mandado de segurança precisa contratar um advogado para fazer. E a reclamação na ouvidoria, ela própria pode fazer no site do INSS. Nossa, 12h51 agora, já estamos, mas dá para fazer algumas perguntinhas ainda, né? Isso, tem bastante participação, como sempre, né? Como Sim. de praxe. A gente vai ter que fazer uma parte 2 também, né? Exatamente, tem que combinar uma parte 2 com a Fernanda. Antes eu vou colocar aqui mais um áudio aqui da nossa ouvinte Inês. Por favor, gostaria de saber, tenho 52 anos e 24 de INSS. Consigo este ano? Tenho direito? 52 e 24. Isso. Eu acredito. E no caso dela, a regra mais próxima seria a aposentadoria por idade, que vão ser com 62 anos de idade. Certo. Porque ela não vai ter passado na idade de 50%, idade ela ainda não tem. O de 100% faltariam. Eu acredito que ela vai chegar mais perto da idade mesmo. Isso, temos uma pergunta aqui da Lu, tá dizendo boa tarde a todos, quero saber do 14º salário, porque tem muita gente me perguntando e eu não sei de nada, se puder me responder. 14º salário. Aí, mais relativo à parte em relação a direito do trabalho. A única coisa que está tendo de diferente agora foi a antecipação da parcela do 13º por conta do coronavírus. Anteciparam, que era pago lá em dezembro, para dar um suporte financeiro para as pessoas nesse momento de crise. Certo. Temos mais uma participação. A Nilza, boa tarde. Eu tenho 59 anos de idade, estava trabalhando registrada, só que eu trabalhei apenas 4 anos e 3 meses registrada. Eu tenho que continuar pagando o INSS até completar os 15 anos de contribuição? O que eu faço? Eu fui mandada embora, ela está dizendo. Sim, é isso mesmo. Está pagando até completar 180 meses, que são 15 anos de contribuição. Aí ela vai precisar da idade, 62, mas que logo ela já completa, mas vai faltar
vai faltar completar os 15 anos. Ela vai ter que comprar na papelaria o carnê e voltar a contribuir para o INSS, para ela ter direito à aposentadoria. Ótimo, tem um outro ouvinte aqui também, essa aqui já mandou pra gente, né? Tem um outro ouvinte que está dizendo assim: boa tarde, eu gostaria de saber da doutora, eu já estou com o papel tudo na mão, inclusive o tempo de roça, eu posso ir no INPS já dar entrada ou eu preciso de um advogado? INPS, o pessoal conhece como INPS ainda. Sim. Antigamente falava o INPS. Não, ela pode fazer sem um advogado também, a única diferença é que precisa estudar e saber algumas regrinhas, e com outra pessoa vai ter maior estudo, mas nada impede que ela tenha sozinha. Agora, a aposentadoria final, que ela pergunta, tem muita regra, então é interessante às vezes conversar com alguém para, vamos dizer, fazer alguma coisa contra ela mesma. Nesse momento, ela não vai conseguir levar o documento para o INSS, está fechado. A única forma que ela tem de fazer isso é pelo computador. Nesse caso, ela vai ter que enviar, ou conhecer alguém que digitalize esses documentos e dê entrada nessa aposentadoria e envie essa documentação pelo site do INSS através do meu INSS, de forma digital. Certo. 1h03, já extrapolamos muito no tempo. Para a gente finalizar, Fernanda, a gente vai ter que marcar um outro dia para continuar tirando essas dúvidas, né? Com toda essa questão do INSS ou INPS, para alguns que têm essa referência ainda, estar fechado, por enquanto não tem previsão de reabertura desses serviços, né? Pelo menos os presenciais. Não, e todas as vezes que tiveram, funciona assim. Sai no jornal lá, data X, vai reabrir, mas aí quando chega perto da data, eles prorrogam. Uhum. Todas as notícias que tiveram, né, vai reabrir a partir da data. Próximo da data foi prorrogado. Certo, e assim, isso é no ritmo assim federal, não é? O Estado não pode decidir em relação a isso, é só o governo federal mesmo. Isso, está funcionando no âmbito nacional, não vi nenhuma decisão localizada, né, se do Estado tal, voltou a funcionar ou de outro. Todas as notícias que eu, pelo menos, tenho acompanhado, no sentido da mesma decisão para o país inteiro. Uhum. Que a gente tem visto muitas ações assim regionalizadas, né, aqui em São Paulo, sim, né, e em regiões de São Paulo, então só para esclarecer isso também, né. E outra questão também é que isso vai deixar um passivo enorme. Quando voltar, meu Deus do céu, como será que vai ser? Porque já está só aumentando essa fila aí desses serviços, né? Não é muita coisa que consegue dar conta online desses serviços, né? Porque muitas, a sua pontuação está correta. E muitos serviços, como eu disse, a cumprimento de exigência, eles marcam, mas aí perto da data eles cancelam e vão remarcar para um momento posterior. E aí isso vai acumulando uma maior quantidade de serviços. Mas isso está, né, a nível geral, que eu estou em relação ao INSS, mas nesse momento a empresa, tudo está vivendo um momento mais parado, né? Vai trazer uma comunicação para o país. E todo mundo está sentindo isso que eu estou querendo dizer. Realmente, vários serviços, né? Bom, 1h05, muito obrigada, Fernanda, por tirar as dúvidas, por todas as suas orientações. A gente vai ver um dia para marcar novamente. A gente pode até tentar fazer um esquema diferente para receber antes as perguntas também, para já começar com um roteirinho e conseguir responder mais dúvidas, né? Muito obrigada pelas orientações. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos vocês, para todos os ouvintes também. Fiquem todos com Deus. Obrigada, até. Então, 1h06,